Olá, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Consigo. A Evelyn e a Ariela, né? Tá, então assim, Isso. nós vamos combinar o seguinte: quem quiser ligar a câmera, fica à vontade, tá? Não é obrigatório. E aí, quando alguém quiser falar, liga o microfone. Deixa ele desligado, aí quando quiser fazer alguma pergunta, aí liga o microfone e interrompe o que eu estiver falando, tá? Ah, beleza. Então tá joia. Então, boa noite para vocês, boa noite para quem vai ver essa aula depois também, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as políticas de alfabetização no Brasil. Então, conforme vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar, tá? É um pouquinho extensa a aula de hoje, no sentido de ter muitas legislações para serem discutidas, mas eu fiz um resumo bem legal, no sentido assim de tentar resumir toda a base legal para vocês terem noção de todo esse cenário que são as políticas públicas que favorecem, que baseiam, né, que dão o norte à alfabetização no Brasil. Então, a aula de hoje, ela é do Encontro 8, lá no portal, vocês vão encontrar esta aula depois gravada, postada lá no Encontro 8, tá? Primeiro, nós vamos falar de Paulo Freire, né? Que Paulo Freire, ele praticamente, ele deu norte à alfabetização no país, né? Na década de 70, 80, Paulo Freire foi uma figura, assim, notável, no sentido de melhorar, de ter uma estratégia benéfica para a alfabetização. Então, essa frase de Paulo Freire, né, até mesmo dizendo sobre a alfabetização, porque foi algo que ele sempre teve um objetivo, na vida dele toda, ele teve o objetivo quanto à alfabetização, tá? Então, a alfabetização é mais, muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo. E aqui Paulo Freire não fala só da leitura de palavra, mas fala da leitura de mundo, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela entra no processo de alfabetização e consegue perceber tudo que está em sua volta, né? Consegue fazer a decodificação, a leitura de outdoors, a leitura de nome de loja, de pegar o ônibus, né, e saber para onde aquele ônibus vai, porque ele consegue ler. Então, isso tudo possibilita ao ser, né, ao indivíduo, ele ter uma socialização, uma convivência com tudo que está em sua volta. Então, quando Paulo Freire diz, né, que é a habilidade de ler o mundo, então a alfabetização, ela não é algo que vai ficar somente ali na escola, não vai ficar somente na sala de aula entre o professor e o aluno, mas é algo que vai possibilitar a pessoa ter uma experiência e também até mesmo ter acesso, né, a tudo que está à sua volta, seja no convívio familiar, seja lá no convívio no trabalho, em qualquer local. Então, a habilidade de ler o mundo é até mesmo também com os conhecimentos que cada um traz consigo e também com a habilidade de decodificar e depois até mesmo passando dessa fase a fase de decodificação, passando também para a fase também de letramento. Não sei se vocês já estudaram algo sobre alfabetização e letramento. Então, o que consiste, né, a alfabetização e letramento? As crianças, elas entram na escola, hoje, atualmente, elas entram mais cedo, né, obrigatoriamente na educação infantil, as crianças
precisam entrar com 4 anos de idade, e no ensino fundamental, com 6 anos. Então, até mesmo essa questão de favorecer que a criança entre mais cedo na escola e ela tenha mais acesso, ainda pela alfabetização e letramento, né, que ela conheça as letras, escrever seu nome nos primeiros dias, até mesmo na fase lúdica ali da educação infantil, que ela perceba, né, a construção ali de fonemas e vai percebendo letras e vai percebendo que não é somente figuras, mas que existem letras, né? Só dela ter essa percepção já é algo que ela está fazendo de leitura do mundo também. E aí, no ensino fundamental, quando a criança já entra na fase mesmo de alfabetização, é que nós percebemos que o quanto é importante a alfabetização e letramento, porque não adianta só alfabetizar, fazer com que a criança somente leia as palavras como se fossem códigos, né? Só decodificar. Não, a criança ela precisa começar a estabelecer o sentido daquelas palavras. Então, a alfabetização e letramento, ela consiste mesmo, ao mesmo tempo letrar e ao mesmo tempo alfabetizar, ao mesmo tempo alfabetizar e ao mesmo tempo letrar. E Paulo Freire, é bom dizer que Paulo Freire, os projetos que ele teve, né, principalmente quanto lutar contra o analfabetismo, foi principalmente pela luta de alfabetizar as pessoas mais velhas, né? As pessoas que também não tiveram acesso, os jovens também, que já estavam ali numa idade que não poderiam estudar com crianças, por exemplo, né? E ele teve mesmo esse empenho em lutar por estas pessoas que queriam aprender a ler e escrever, mas não tinham a possibilidade, não tinham a oportunidade. Então, Paulo Freire, ele desenvolve, né, o projeto, de várias aulas dele que ele vai fazendo de forma diferenciada, né, e isso vai sendo anunciado entre as pessoas e todos depois começam a conhecer a didática de Paulo Freire, a forma como ele ensinava, que ele considerava muito que a pessoa já sabia, ele não considerava, como no ensino tradicional, de que que os professores são aqueles que detêm todo o conhecimento. Então, ele partia de um princípio de que a pessoa já trazia, sim, uma bagagem e precisava ser considerado esse conhecimento que a pessoa já tinha, o conhecimento prévio que a pessoa já tinha. Claro que depois vocês vão ouvir falar muito de Paulo Freire, né? Vão estudar muito, principalmente quando estudarmos novamente a parte de educação de jovens e adultos, a legislação que ampara a educação de jovens e adultos, nós vamos falar mais sobre Paulo Freire. E aqui eu selecionei algumas reportagens, porque precisamos saber qual é o cenário, né, dessa educação no sentido da alfabetização no nosso país. Hoje nós sabemos por cima, assim, ouve falar na televisão, vem alguma propaganda, né, de projeto de alfabetização, mas por que existem esses projetos? Por que é necessário? Por que se tem tanta preocupação com a alfabetização no país? Então, por exemplo, Todos pela Educação, nesse site aqui, vocês podem depois acessar, né, todospelaeducação.org.br, tem várias notícias lá sobre a educação no geral, mas essa aqui é especificamente sobre a alfabetização. Então, aqui diz que a cada 10 brasileiros, 3 não conseguem resolver operações básicas que envolvam, por exemplo, o total de uma compra,
o cálculo do troco ou valor de prestações sem juros quando vão ao supermercado. Para essas pessoas, muitas tarefas do cotidiano são grandes desafios, dificultando a cidadania crítica e uma vida com autonomia. Então, às vezes, assim, alfabetizado, às vezes a pessoa tem até o 5º ano do ensino fundamental, ou até 4º ano. Ele aprendeu, o cidadão aprendeu a escrever o nome dele, tudo, mas ele não consegue resolver algumas questões básicas que ocorrem ali no decorrer do dia a dia. Não consegue calcular juros. Então, a alfabetização não é só a questão de leitura, tá? É leitura também, é relações lógicas, é até mesmo cálculos básicos também da matemática, que é considerado como alfabetização, tá? Não só o termo mesmo de relacionados a códigos das letras, tá? Então, infelizmente, essa não é uma notícia nova, pela 4ª vez consecutiva. Então, nós temos um indicador nacional de alfabetismo funcional, que é o INAF, né? É como se fosse, assim, uma gerência que faz toda essa pesquisa para saber em que nível está a alfabetização no país, né? Mostrou que cerca de 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Então, esses analfabetos funcionais, a maioria, né, mais velhos, vamos dizer que em toda a pesquisa, né, depois vocês podem acessar, principalmente pessoas de idade mais avançada, elas são, na maioria das vezes, né, analfabetas, né. E aí tem o analfabeto funcional, que nós vamos agora discutir o que é analfabeto funcional e aquele alfabetizado que ainda também não sabe de todas as informações necessárias para a sua vivência, tá? Além do elevado número de analfabetos funcionais, a observação dos percentuais por categorias, como mostra a tabela. Então, vocês vão ver depois, separado por tabelas, né? Entrem lá no site, aí mostra, né, os índices de analfabetismo, e aí eu quero que depois vocês pesquisem mais, tá? E aqui tem uma outra notícia. A taxa de analfabetismo no Brasil, né? Esse aqui é Gazeta do Povo. Aqui fala, o Brasil tem 11,3 milhões de analfabetos. Esse é uma notícia de 2019, julho de 2019. Uma taxa de 6,8 de pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler ou escrever. O país reduziu a analfabetização, mas não na velocidade esperada. Ainda não alcançou a meta do Plano Nacional de Educação, que é o PNE, para 2015, que era baixar o índice para 6,5%, a fim de erradicar o analfabetismo até 2024. Então, lá no Plano Nacional de Educação tem essa meta, né, de baixar o índice de analfabetismo para 6,5%. E mesmo assim, analisando, né, teve uma análise desses anos que já foi implementado o Plano Nacional de Educação, e dentre essa análise, não teve até 2015 esse percentual alcançado, né? Então, é uma preocupação. Esse Plano Nacional de Educação, com as metas e estratégias, ele vai até 2024, né? E aí, aqui, o Plano Nacional tem o quê? A fim de erradicar o analfabetismo até 2024. E tem essa meta, né, que é uma meta, vamos dizer assim, uma meta principal, e lá tem todas as estratégias de
como acontecerá isso, né? Então, todo ano também existe uma conferência, mesmo tendo o Plano Nacional de Educação, todo ano também existe uma conferência que reúnem todos os estados, né, do país, representantes de todos os estados, e aí reúnem representantes dos municípios, né, dos estados, das capitais. Então, reúnem-se, né, os governantes e também professores, especialistas, porque é necessário a cada ano verificar como estão, né, o andamento ali daquela meta, daquela estratégia que foi lançada no ano anterior. Então, isso é feito também periodicamente dentro do Plano Nacional de Educação, com fóruns, congressos, e que é necessário estabelecer, né, até mesmo o trabalho ali do professor na sala de aula. Então, isso vai sendo mudado de ano a ano. Então, o governo, de repente, lança uma cartilha, lança parâmetros, ou lança diretrizes, né, para que o professor se envolva mais com o processo de alfabetização e letramento, por exemplo. Então, são várias estratégias para serem realizadas. Aqui tem mais dados, mas eu quero que vocês depois vejam, né, neste site aqui, ó, gazetadopovo.com.br, vocês podem pesquisar mais sobre os dados minuciosos que aparecem aqui nessa notícia. O Brasil, vamos perguntar agora, o Brasil está mesmo alfabetizado? Vocês acham que o Brasil é um país alfabetizado? Vamos dizer assim, olhando em linhas gerais, tendo uma visão geral do nosso país, né? Então, segundo aquele INAF, né, que é o indicador de analfabetismo funcional, 29% dos brasileiros são considerados analfabetos funcionais. E esse número sofreu leve aumento nos últimos anos. Então, assim, nós estamos lutando, né, com todas as estratégias, o Plano Nacional de Educação, para que diminua esse número. Então, nós temos aqui uma questão de que, por pesquisas, tem essa tendência de aumento de analfabetos no país, né, segundo a revista Nova Escola. Para responder à pergunta do título, é preciso compreender o que é alfabetismo. Segundo o indicador de alfabetismo funcional, é a capacidade de compreender, utilizar e refletir sobre informações contidas em materiais escritos para ampliar conhecimentos e participar da sociedade. Isso nos mais diversos âmbitos, como em meio à família, à comunidade, ao consumo, à educação formal, continuada, ao trabalho, à política e religião. Então, no caso, a pessoa que é alfabetizada, ela tem mais oportunidades de participar de uma forma muito mais completa, muito mais substancial da família, né, das reuniões de família, no trabalho, ela vai ter mais desenvoltura, às vezes até mesmo para falar, na política, né, de repente ela se envolve ali com as questões de condomínio ou do bairro, né, são as questões problemáticas ali, ou até mesmo da religião, dependendo aí da religião de cada um. Então, o conceito abrange duas dimensões, o letramento, que é a habilidade de ler e escrever diferentes gêneros com coerência e compreensão crítica, e o numeramento, ou seja, a capacidade de construir raciocínios e usar a matemática para atender às demandas do cotidiano. Então, o letramento, né, a alfabetização e letramento, ela consiste, sim, até mesmo nessas duas áreas.
os conceitos básicos ali para ter um aprimoramento, até mesmo uma eficácia de escrever textos e até mesmo de fazer pequenos cálculos de juros, de desconto, vai numa loja comprar algo e quer fazer ali um cálculo rápido. Então, a pessoa que tem habilidade ali principalmente de porcentagem, né, de conceitos básicos de porcentagem, ela vai calcular rapidamente, olha, essa roupa está com 20% de desconto, quanto vai sair? Então, ela tem uma rápida leitura e agilidade para fazer cálculos também. Então, no caso, o conceito de letramento, ele engloba também os cálculos matemáticos, né, e a lógica. A pesquisa do INAF, assim, faz um diagnóstico detalhado de como a população de 15 a 64 anos está em relação ao alfabetismo no país. Os números dividem as pessoas entre os níveis de alfabetismo funcional e alfabetismo consolidado. O indicador elaborado pela ONG Ação Educativa Instituto Paulo Montenegro permite concluir que, apesar de o país ter democratizado o acesso ao ensino em teoria, muito ainda precisa ser feito na prática. Então, esses dados aí, né, 73% dos brasileiros são alfabetizados, enquanto 29% são considerados analfabetos funcionais. E esse recente panorama revelou um aumento de 2%, né, em 2015. Então, 73% da população é alfabetizada, enquanto aí 29% mais 2% ainda não está alfabetizada, né? É um número que às vezes assusta ainda a muitos especialistas, por quê? Porque o país tem muitos programas de alfabetização. Porque o número de analfabetos funcionais cresceu em 3 anos. O crescimento do analfabetismo funcional está relacionado com a condição social e educativa das pessoas, que pode ter sofrido um agravamento nos últimos anos. Então, nós podemos situar esse aumento tanto pela crise econômica, com o desemprego, a perda de poder do consumo, a dificuldade para acesso à cultura, ao lazer, como pela realidade da vida escolar e o ensino pouco significativo com práticas artificiais da língua escrita e a possível evasão escolar em consequência. Então, também nós podemos pensar em vários casos, né, de desistência da escola. Vamos pensar em vários jovens que às vezes precisam trabalhar, principalmente ali na fase ali do ensino médio, que né, o jovem que vai entrar no ensino médio, de repente, por uma questão econômica, até mesmo o cenário ali de questão econômica da família, ele precisa trabalhar e assim ele deixa de estudar, né? Não estuda, não consegue estudar, faz matrícula à noite para estudar e aí não consegue estudar, e assim vai levando, né? Então, nós temos vários casos, né? As crianças, nós temos menos o índice no caso de evasão escolar de crianças. Existe mais a evasão escolar de jovens, principalmente no ensino médio. A evasão escolar no ensino superior ainda é pouco relacionada ao ensino médio, né? Então, assim, são vários fatores que nós devemos considerar, né? Então, desemprego, a crise econômica, problemas familiares, que ainda levam a pessoa a desistir. E também nós temos também o lado da economia do país, até mesmo das leis que amparam a alfabetização, e também
dos gastos públicos que são feitos exclusivamente para a alfabetização, né? Então, assim, o incentivo, as verbas, né, que são realizadas para esse fim, os programas que existem. Então, às vezes existem, mas não são bem organizados como deveriam ser para que chegasse a toda a população. Então, como alfabetizar no momento esperado? Alfabetizar no contexto de letramento é trazer a diversidade textual para a sala de aula, ler, interpretar, discutir esses textos com as crianças, relacionando-as à sua realidade e dentro do tema que está sendo trabalhado, desenvolver atividades para que as crianças em diferentes níveis de aprendizagem possam realmente aprender a ler, escrever e não apenas decorar listas de palavras, explica o Neid. Então, nós passamos por uma fase, anos 70, 80, em que o ensino tradicional fazia com que as crianças fizessem cópias, faziam muita cópia de lousa. O professor passava tudo no quadro e a criança, né, só copiava. Esse ensino, de certa maneira, ele ficou até mesmo um pouco no sentido mecanizado, né? A criança seria aquele aluno copista, né? Ele só copiava um monte de palavras que nem sabia o significado. Então, não adianta só o aluno copiar uma palavra que não saiba o seu significado, né? Então, o professor pode passar ali um trecho de uma poesia e ele pode trabalhar com esse poema durante uma aula inteira e não vai precisar de outros textos ali, né? Dependendo da sua estratégia de ensino, né? As suas habilidades ali de didática, de estratégia mesmo de como ensinar, o que ensinar, né? E ter a preocupação de estabelecer o letramento ali para a criança. Então, para a doutora em letras, o problema que o INAF revela é a falta do ensino de conteúdos específicos que instrumentalizem o aluno para o uso social da leitura e da escrita. Então, o aluno ele está aprendendo algo na sala de aula, ele precisa usar isso na sua vida. Ele precisa relacionar o que ele está aprendendo na sala de aula. Então, o professor ele vai pensar em alguns textos que depois ele vai relacionar alguma realidade ali do aluno. Então, não adianta só vomitar vários textos em cima do aluno e ele não entender nada. Ou o professor trabalhar vários, né, livros de historinhas e ele não ter uma estratégia de ensino com esses livros. Então, é preciso, sim, o professor ali conciliar o que ele trabalha, principalmente na área da linguagem, conciliar com a vida, com a realidade do aluno. Enfatizamos que esse ensino precisa ser fundamentado no diálogo em sala de aula. O diálogo é indispensável para ensinar o aluno a explorar e interpretar textos, condição essencial para o combate ao analfabetismo funcional. Então, interpretação de texto é o que a interpretação de texto? É a leitura e compreender o que o texto diz, né? A compreensão deste texto. Então, é o ato de interpretar. Até mesmo quando nós mesmos passamos atividades para vocês e nós pedimos, né? Fale com suas palavras, escreva com suas palavras o que você compreendeu do texto, o que você compreendeu da lei. Então, nós queremos o quê? Que você interprete o texto. Então, interpretar, ele passa por condições ali que o aluno precisa ter conforme tudo que ele vem aprendendo com o professor, né? O professor, ele acaba sendo ali o mediador
dessa facilitação de aprender a interpretar um texto. Quando o aluno não é ensinado a buscar o significado na mesma contida em cada texto lido, nasce o analfabeto funcional. Então, quando o aluno ele não interpreta os textos, né, desde lá da fase infantil, desde quando o professor ele está contando história, mesmo que o aluno não saiba ainda escrever, mas ele consegue interpretar a partir do momento que o professor motiva essa interpretação. Se o professor pegar somente uma historinha, contar uma historinha numa roda lá com alunos do primeiro ano, conta a historinha, e aí o aluno não entende bem o que aconteceu na história, ele perdeu, né, teve algumas, assim, nuances, e ele não conseguiu compreender todo o enredo da história. E ele não consegue nem perguntar para o professor. Mas o professor precisa ter essa observação e conversar com o aluno durante uma contação de história. Então, ele precisa parar, ele precisa fazer algumas perguntas ali durante a contação de história, ele precisa buscar algumas estratégias para que ele possa ter uma leitura dinâmica ali com os alunos, né? Então, ele vai criando um vínculo ali de até mesmo de pensar numa lógica ali do enredo, né? Uma lógica do pensamento ali da historinha, né? De todo o enredo, o que está se contando. Então, até mesmo lá, o professor que depois, nas séries de terceiro ano, quarto ano, percebe que o aluno não tem uma certa habilidade para interpretar e não faz nada, vai levando, né, o aluno dessa forma, e aí é necessário que nesses momentos o professor faça intervenções, né, ele consiga observar, ele consiga constatar que o aluno não está conseguindo atingir ali, né, o objetivo da interpretação, e aí ele consiga fazer atividades até complementares com este aluno, dentro ali da fase, principalmente primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Quais as políticas públicas da alfabetização? Então, agora nós vamos entrar, sim, no nosso assunto de hoje, né? Então, depois de teorizar toda a questão da alfabetização, o letramento, de vocês saberem, né, o que é essa alfabetização que precisa ter lá no contexto escolar, o que ampara ter essa alfabetização na escola. Então, não é algo que vem da escola, a necessidade é da escola, mas nós somos amparados por um meio legal, por uma base legal, né, de todas as legislações que amparam ter a alfabetização no meio escolar. Então, desde a Constituição de 1988, né, nós falamos sobre o direito à escolaridade. Lá está escrito educação para todos, né? Então, esse direito à escolaridade não é algo assim de agora, né? Já é há muito tempo atrás, desde a época aí que de Dom Pedro, né, já vem estabelecendo vários documentos até chegar à Constituição. Foram vários documentos, vários decretos serem realizados, né, falando, de certa forma, da educação, do ensinar das letras, ensinar a decodificar. Então, tinham vários termos antes até mesmo da Constituição que eram utilizados e eram especificamente sobre a alfabetização. Mas nós vamos estudar de 1988 para cá, tá? Antes de 1988, tiveram aí alguns fatos históricos, sim, né, sobre a alfabetização, mas nós vamos fazer esse recorte de 1988 para cá, até a época atual.
Então, compreende-se que a alfabetização, particularmente a que acontece no espaço escolar, é um processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita em língua materna, na fase inicial de escolarização de crianças. Então, estamos no Brasil, nós aprendemos a língua portuguesa, é a nossa língua materna, né? Envolve ações especificamente humanas e, portanto, políticas, caracterizando-se como dever do Estado e direito constitucional do cidadão. Então, direito a ser escolarizado no sentido de ser educado e alfabetizado, né? Não está esse dizer lá na Constituição, mas o direito à educação já nos remete a pensar no direito a ser alfabetizado. Então, pensar na educação, pensar na questão do direito a ser alfabetizado, não precisaria de outras leis, né? Não precisaria de tantas leis que nós temos hoje. Seria necessário só a Constituição de 1988, só o artigo que diz, né? A educação é direito de todos, né? Todos têm direito à educação. Se fosse um consenso de todos, se fosse numa harmonia, né, de consenso de todos os políticos, de todos os governantes, acredito que não precisaria ter tantas leis para amparar a educação. Então, mas nós precisamos, porque torná-la obrigatória, a Constituição já torna a educação como direito à alfabetização como obrigatório, mas foi necessário que fizessem mais ainda detalhada as leis, no caso, aí teve uma lei que nós já estudamos também, a LDB, que foi feita especificamente para a educação. Aqui nós não vamos estudar tanto a LDB, tá? Mas quando estudamos a LDB, nós já vimos lá, desde o início da LDB, que fala, né, que até mesmo já fala sobre a alfabetização. Então, o direito até mesmo ao ensino ali da educação infantil, do ensino fundamental, processo de alfabetização. Então, tem tudo isso na LDB também, fazendo esta ligação com a Constituição. Então, aqui nós temos algumas perspectivas, né, de vários autores, que eu fiz vários recortes, para que vocês entendam esse processo, até mesmo de como foi implementado, de como são as políticas que amparam a alfabetização no Brasil. Então, tais investimentos são observados desde os anos de 1990, com a elaboração de parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, que foi em 98, e aí a ação em 99. Então, teve a formação de professores, né, exclusiva, né, de formação de professores já com vistas aos parâmetros curriculares nacionais em 98, né, tiveram também várias formações após isso, e também depois foi reformulado em 2002, o programa de formação de professores alfabetizadores, que é o PROFA, em 2001. Então, aí nós temos alguns históricos para entendermos como que foi esse processo dessa política de alfabetização, para entender o que nós temos hoje de política de alfabetização. Deixa eu ver aqui, aí nós temos a LDB, né, de 9.394 de 96, que por meio da Lei 11.274 dispõe sobre a duração de 9 anos para o ensino fundamental, com matrícula a partir dos 6 anos de idade. Então, a criança,
pela lei de 2006, ela entra na escola, no caso, no ensino fundamental, na educação infantil, com 4 anos, e no ensino fundamental, no primeiro ano, com 6 anos, né? E é o ensino fundamental de 9 anos que nós conhecemos, que é até hoje, de primeiro a nono ano. Para Kramer, em 2006, o ensino fundamental de 9 anos constitui uma importante conquista, bem como uma ação necessária para incentivar a equidade no atendimento escolar formal às crianças de 6 anos, sobretudo em redes de ensino públicas que ainda não ofertavam ou que conseguiram expandir a oferta da educação infantil, além de instruir a matrícula obrigatória para essa faixa etária. O arcabouço normativo legal brasileiro determina como intervalo de idades o período de 6 a 8 anos como ciclo de alfabetização infantil, o que inaugura um novo tempo em matéria de políticas educacionais e imprime um caráter de focalização, né, na fase de alfabetização inicial. Então, a alfabetização, ali no caso das fases, depois em uma outra aula eu posso mostrar para vocês certinho as fases ali, que eram até mesmo um plano, né, da alfabetização em ciclos, né, e fases. Muitas escolas, ainda até hoje, elas são organizadas conforme esses ciclos e fases. Então, nós temos o ciclo 1, que daí tem 3 fases, primeiro, segundo, terceiro ano. Ciclo 2, quarto, quinto e sexto. E o ciclo 3, sétimo, oitavo e nono. Então, são três ciclos, né? Então, a gente fala até mesmo que a cada fase, a cada final de fase, o professor, no caso ali, né, os professores, eles podem fazer, sim, a retenção somente nos finais de fases. Então, primeiro ano não pode fazer retenção mais, nem no segundo, mas pode no terceiro. Por quê? Entende-se que, com essa nova organização das fases, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro, que compreende ali a alfabetização, né? É o processo que a criança ela vai ter esse tempo para ser alfabetizada dentro dos 3 anos. Então, dentro dos 3 anos, ela poderá ser alfabetizada. Então, a fase, por exemplo, a primeira fase, primeiro, segundo e terceiro ano. Deixa eu ver quem entrou aqui. Vanessa, você pode desligar seu microfone, por favor? Obrigada. Então, a fase que a criança está lá no primeiro ano, ela poderá ter algumas dificuldades e, às vezes, não conseguir ser alfabetizada até o final do primeiro ano, e aí ela tem a oportunidade, no segundo ano, de ter esse acompanhamento mais específico ali, né? O professor tem um olhar a mais por esta criança. Se ela não conseguiu atingir mesmo ali os objetivos da alfabetização e letramento no segundo ano, ela vai ainda ter ainda mais um ano para ela conseguir atingir ali os objetivos, né, que estão lá nos PCNs, BNCC, do currículo e tudo mais, as competências que ela precisa atingir. No terceiro ano, se ela não conseguir atingir, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe, o professor diz que ela não conseguiu atingir nenhum objetivo, aí ela pode ser retida no terceiro ano. Aí ela pode fazer o caso, né? Aí passa por um conselho ainda, que ela poderá ser retida. E aí, via conselho, se o conselho ainda dizer que não, essa criança precisa ir para o quarto ano, mesmo com algumas dificuldades de leitura e escrita, de
No caso, lógica, matemática, ela precisa ir para o 4º ano, e aí, entrando em consenso, ela poderá ir, né? Mas se não tiver esse consenso ainda do conselho de classe, a criança pode ficar retida, tá? Então, por isso que nós ouvimos dizer até mesmo sobre reprovação, que não existe mais reprovação, porque desde dessa fase aí, depois de 2006, né, que nós tivemos até mesmo uma reestruturação da organização do ensino fundamental, principalmente das fases, né, que estão dentro dos ciclos. Para quem chegou agora, eu estou no slide, deixa eu ver aqui. Depois eu vou deixar disponível para vocês, vocês poderão ver todo o início da aula, tá? E aí nós estamos já no slide 10 de 20 slides. Falando sobre alfabetização, né? E as políticas que amparam essa alfabetização. Então, as pessoas que quiserem usar a câmera, pode usar. Só o microfone, deixa desligado. E aí, se tiver alguma pergunta, algum comentário, aí liga o microfone, interrompe e pode falar, tá? Oi, oi, pode falar? Oi, Peterson. Oi, estou compreendendo tudo, professora. Tá compreendendo? O áudio tá Sim. bom? É porque a senhora tinha comentado na aula passada. Aí Isso. Não, não, é que, assim, políticas públicas, a gente vai acabar falando, às vezes, até repetitivamente, alguns temas, né? Vai ser eu só, necessário. eu só Aham. fiz confuso na hora da prova, porque tem primeira série, não sei quantos anos. É meio confuso essa tem que treinar um pouco, né? Com certeza. E aí, com as aulas, né, vocês vão ter todas gravadas e vocês terão vários exercícios. Eu não sei se vocês viram, eu estou passando os exercícios lá no portal para vocês fazerem. Quem Professora, está deixa eu ter acessando? dúvida. Oi. A Sim. senhora colocou uma atividade lá no grupo, lá no AVA, e só que a senhora não colocou a data, era para responder 6 perguntas. A senhora se recorda? Da semana passada. Isso. Aí, na verdade, Sim. a senhora inseriu tem 3 dias ou 4. Essa atividade é para enviar até sábado? Eu acho que eu coloquei até domingo, Ah, porque lá se não não me constou. engano. Mas assim, quem tiver dificuldade, que não conseguir fazer, eu vou deixar até na próxima aula, tá bom? Vou Tá deixar bom, lá, vou colocar lá a data assim, ó, até na próxima aula. Por quê? Porque eu já vou precisar colocar as notas no portal das atividades. Então, assim, por isso que daí eu também vou apressando vocês, porque daí eu tenho que corrigir e tenho que colocar a nota, tá? tá bom. Então, Ah, tá, só mais uma dúvida. sim. Esses trabalhos que a senhora está passando, eu acabei fazendo um no caderno, escrito à mão, só que aí pode fazer no Word, né? Depois só coloca o nome e Pode, envia. pode. Ah, então tá bom. Inclusive, a atividade de hoje, eu vou deixar aqui no final da nossa aula, vai ter uma atividade. Aí eu vou colocar lá no portal, onde vocês podem digitar lá direto no portal, tá? Que vai ficar mais fácil ainda. Aí vocês podem só rascunhar tudo, mas aí vocês podem fazer lá direto no portal da atividade de hoje. Atividade, né? Sem ser aquela outra. Ah, É, tudo aqui eu vou passar hoje, tá? entendido. Mais alguém? Ok, vamos continuar então. Em 2006, foi lançado o Programa de Apoio à Leitura e Escrita, para ler, com o objetivo de oferecer formação continuada para professores dos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Então, aí, 3 primeiros anos, nós vamos lembrar da primeira fase lá, né? O primeiro ciclo e as 3 primeiras fases.
de forma a complementar as ações promovidas pela Secretaria de Educação de cada município ou estado, né? Isso está mesmo tudo está nos PCNs, tá? Que eu estou lendo nos documentos que eu estou indicando para vocês. Tal proposta trabalha com o desenvolvimento da consciência fonológica e a construção de procedimentos mais amplos de leitura. Ainda no período aprovou o decreto 6.094 em 2007, que trata da implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União em regime de colaboração com municípios e estados. Então, aqui nós temos, né, vários projetos e planos que nós precisamos até orientar vocês que eles existem, né? Então, lá desde a LDB, vários projetos, desde a LDB de 1996, e por ela, né, pela lei, depois foram sendo criados vários projetos, e até mesmo com a entrada e saída de um governo para o outro, muda-se os projetos. Então, assim, atualmente, eu acredito que eu não sei se eu postei para vocês, eu acho que foi para uma outra turma, mas eu posso deixar lá o link da propaganda do governo atual, que fala, toda hora está na televisão, que fala do incentivo à leitura, os pais lerem para as crianças, né? Então, literacia familiar. Então, é um projeto atual do governo atual. Então, são vários projetos, né, que foram desencadeados durante esses anos sobre leitura e escrita, principalmente para atingir a meta que está no Plano Nacional de Educação, que é para erradicação do analfabetismo. Em 2008, o antigo terceiro período da pré-escola não pode se confundir com o primeiro ano do ensino fundamental, pois esse primeiro ano é agora parte integrante de um ciclo de 3 anos de duração, que poderíamos denominar de ciclo da infância, mesmo que o sistema de ensino ou a escola, desde que goze desta autonomia, faça opção pelo sistema seriado. Há necessidade de se considerar esses 3 anos iniciais como um bloco pedagógico ou ciclo sequencial de ensino. Então, esses 3 primeiros anos aí do ensino fundamental, eles são, assim, de grande importância no sentido da alfabetização e letramento, né? Eu digo que são as fases ali mais complexas de se trabalhar. Não é fácil, né? Os professores que são alfabetizadores, né? Professor que tem mais essa linha, mais essa tendência e que gosta mais da área de alfabetização, precisa estudar muito, precisa ser muito observador com as crianças, precisa trabalhar incansavelmente a cada dia e ver, né, a evolução de cada criança ali, principalmente nesses 3 primeiros anos do ensino fundamental. Tem alguém que já teve experiência aí de estágio nessas fases? Pode comentar alguma coisa sobre o ensino fundamental, principalmente nos 3 primeiros anos? Tem alguém que fez, tem algum relato assim que fez nessa fase que pode comentar? Ninguém? Tá. Então, nessa fase, principalmente o professor que elabora muitos exercícios, muitos questionamentos, né, faz rodinhas de conversa, utilizando a literatura infantil, né, que propicia muito o aluno a ser mais curioso, a desenvolver mais a linguagem,
Então, nessa fase, é muito importante o professor trabalhar muito com a alfabetização e letramento, conciliando muito a literatura, né? Os exercícios, as atividades, principalmente no primeiro ano, elas podem ser bastante atividades lúdicas ainda, né? Pode ter muitas brincadeiras, muitas dinâmicas, mas o professor ele já precisa estabelecer muitos conhecimentos para as crianças através dos livros, através de um cantinho da leitura na sala, né, ou uma mini biblioteca na sala de aula. Então, assim, é legal ter várias estratégias nessas fases. Tem alguém que quer comentar sobre experiência no... Ninguém? Não, Então, Oi? Ninguém quer comentar? Então, não, em professora. 2010, reafirmaram-se as orientações do parecer com a resolução do Conselho Nacional de Educação, né? Então, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, né, desse Conselho Nacional de Educação, para o ensino fundamental de 9 anos, a serem observadas na organização curricular dos sistemas de ensino em unidades escolares. Essa alfabetização e o letramento, o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, literatura, música, artes, educação física, assim como o aprendizado da matemática, ciência, história, geografia, continuidade da aprendizagem, tendo como a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo, e particularmente na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. Antigamente, quando não se tinha esse projeto ali de ciclos, de ciclo e fases, que, né, não poderia ser considerada ali a repetição entre primeiro e segundo e tal. Antigamente, quando a reprovação era algo assim comum, e que não tinha uma lei que amparava, né, essa questão de não poder reprovar no primeiro ano, no segundo ano e somente no terceiro, havia muitas reprovações do primeiro para o segundo ano. Inclusive, eu converso com muitas pessoas, né? Às vezes tem conversas informais e às vezes pergunto, às vezes eu ouço algum relato da pessoa que foi reprovada no primeiro ano, a antiga primeira série. Por quê? Chegava-se ao final do ano, não sabendo, às vezes por alguns exercícios que o professor, né, fazia ali de oralidade e tudo, e a criança não conseguia ler todas as sentenças ali de uma frase, não conseguia ler toda a palavra, ou falava, né, muito compassada as sílabas, né, para fazer a leitura da palavra, não conseguia decodificar ainda. E o professor não buscava estratégias alternativas para sanar essas dificuldades. E aí reprovava-se. Então, as pessoas eram reprovadas. Né? Muita gente reprovou na primeira série, né? Na segunda série. Então, até mesmo pelas pesquisas, por várias pesquisas que já tiveram, pelo grande número de reprovações, constatou-se algo de errado. Por quê? Por que tantas reprovações? Né? Como que o professor estava trabalhando nessas séries iniciais, né, do ensino fundamental? Como que o professor trabalhava a leitura e escrita, as primeiras letras? Então, nessa fase, né, que muitas pessoas reprovaram, começaram a ter muitas pesquisas, e das pesquisas surgiu a legislação que nós temos hoje. Então, as pesquisas, as denúncias, as reclamações, tudo isso culminou na legislação que nós temos hoje.
A partir desse quadro, outras ações na área da alfabetização foram sendo implementadas, na sua maioria, direcionada à formação continuada dos professores que atuam nessa fase de escolarização. Tendo em vista que o proletramento esteve em vigência em 2005 a 2012, e o Praler ainda permanece ativo nas regiões Norte e Nordeste. Então, esse projeto ainda continua, de acordo com os dados verificados no portal do MEC. Lança-se em 2012, com maior abrangência, o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, agora com ações e diretrizes gerais de envergadura nacional. Reafirma e amplia a meta prevista no Decreto 6.094 de 2007 e ordenada nos documentos posteriores de alfabetizar as crianças até, no máximo, os 8 anos de idade, por intermédio da aferição de resultados avaliativos periódicos abrangendo. Então, a meta é a alfabetização até os 8 anos de idade. Então, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental é o primeiro ciclo, né? Ali a primeira, segunda e terceira fase do primeiro ciclo. Em algumas escolas tem essa terminologia, em outras é seriado, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Então, tem a meta de alfabetizar até os 8 anos, né? Que a criança ali, ela está terminando o terceiro ano do ensino fundamental. A alfabetização em língua portuguesa e em matemática, a realização de avaliações anuais universais pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para os concluintes do terceiro ano do ensino fundamental, o apoio gerencial dos estados aos municípios que tenham aderido às ações do pacto para sua efetiva implementação. Então, nós temos aí, né, um órgão que ele faz esse levantamento de como está sendo feita essa alfabetização e como está esse quadro, esse cenário de alfabetização do nosso país, que é o INEP. Então, segundo a ABNCC, né, o que nós temos lá na ABNCC sobre a alfabetização? É trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Para isso, é preciso conhecer as relações fono-ortográficas, isto é, as relações entre sons, fonemas do português oral do Brasil em suas variedades, as letras, grafemas do português brasileiro escrito. Dito de outro modo, conhecer a mecânica ou funcionamento da escrita alfabética. Para ler e escrever significa principalmente perceber as relações bastante complexas que se estabelecem entre os sons da fala, fonemas, e as letras da escrita, grafemas, o que envolve consciência fonológica da linguagem, perceber seus sons como se separam e se juntam em novas palavras. Ocorre que essas relações não são tão simples quanto as cartilhas ou livros de alfabetização fazem parecer. Não há uma regularidade nessas relações, e elas são construídas por convenção. Então, a BNCC diz aqui, ela esclarece que a alfabetização, ela é uma fase de trabalho muito complexo, porque as crianças, elas não vão atingir todas ali a alfabetização no mesmo período, no mesmo nível. Então, por isso que tem esses 3 anos, né, primeiro, segundo e terceiro ano, para elas serem, ao longo desses anos, alfabetizadas. Há crianças que conseguem já ter essa leitura de grafemas, essa habilidade, né, de ouvir os fonemas e conciliar diferenças de V,
F, das palavras com facilidade no primeiro ano. Mas há crianças que não conseguem, né? Então, lá no segundo, ou às vezes lá no terceiro ano, que elas conseguem ver bem essas diferenças aí, relacionar, principalmente, né, relacionar as palavras, os fonemas, grafemas, e relacionar as sílabas, pontuação, no caso ali, os acentos, né, e quando está aprendendo a ler um texto, as pontuações, até, e compreender ali a língua própria, e compreensão aos poucos também do significado, que é precisamente o letramento. Então, o Plano Nacional de Educação, como eu já falei com vocês, que eu já comentei, o Plano Nacional de Educação, ele é de 2014 a 2024, né? Então, ele tem lá uma meta exclusiva, né, que fala exclusivamente da alfabetização infantil, que fala aqui, articulando outras estratégias com a pré-escola, né, com apoio e valorização dos profissionais de educação. Então, a meta 5, lá do Plano Nacional de Educação, vai dizer que alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. É a meta que está lá desde 2014. O PNE também explicita o debate histórico no interior dos encontros do Fórum Nacional de Educação, né, das conferências. Então, tem as conferências, os fóruns, que sempre está fazendo levantamento de como está de um ano para o outro, e quanto as metas e também as estratégias poderão ser ali modificadas, serem ali atualizadas para que possa atingir a meta final, que é alfabetizar todas as crianças até o terceiro ano do ensino fundamental. No caso, o Plano Nacional de Educação, ele é reafirmado, né? Ele está lá na LDB, por isso ele foi implementado, como eu falei para vocês, e a LDB que está lá na Constituição Federal de 1988, né, que precisava ter uma lei específica para educação. Então, hoje, pessoal, hoje nós temos uma atividade bem simples, tá? Vocês vão fazer essa atividade, eu vou colocar lá no portal, vou postar lá, e até no segundo horário, vou estar aqui de plantão, né, para fazer aqui o atendimento, às vezes até mais, quem quiser, né, falar diretamente com o professor e tal, tirar algumas dúvidas, e vocês vão realizar essa atividade, tá? O segundo horário, vocês vão precisar entrar naquele segundo link que está lá, que daí quem tiver acesso, né, ao portal pode compartilhar com os outros colegas que não têm acesso. E aí eu estarei aqui de plantão para tirar todas as dúvidas desta aula. Então, a atividade de hoje, com o valor de 100 pontos, né, vocês poderão fazer até mesmo dessa leitura, desse entendimento desta aula, né? Como foi a sua alfabetização na escola? Então, lá no início, quando nós falamos o que é alfabetização, o que Paulo Freire fala sobre a alfabetização, né? Você vai pensar e refletir como foi a minha alfabetização no meu tempo que estudei, tá? 2, quais os materiais que o professor utilizava lá quando você foi alfabetizado? Se você não lembrar de muita coisa, fale algumas coisas que você lembra, tá? 3, descreva o analfabeto funcional e o funcionalmente alfabetizado, tá? Tem a diferença aí. E aí, até nos materiais que eu compartilhei com vocês, na pré-aula e também na aula, tem os artigos, né, que foram bases, né, para eu realizar essa aula, para que eu pudesse até mesmo teorizar essa aula. Então, lá tem os materiais que eu utilizei. 4, pesquise uma notícia, uma notícia atual, tá? Desculpa.
É uma notícia atual sobre a alfabetização e faça seus comentários. Eu vou corrigir aqui depois, tá? Então, você vai pesquisar uma notícia atual sobre a alfabetização, vai ler essa notícia, vai interpretar e vai fazer o seu comentário sobre essa notícia, tá? Aí vocês precisam citar qual é a notícia, de qual site que foi tirada, tudo, tá? Precisa descrever, referenciar qual é a notícia. Professora, Oi. é para entregar agora, hoje, e a senhora já vai colocar lá no portal o slide, que eu não peguei o começo. Tá, olha só. Vocês, no segundo horário, vocês terão o tempo de fazer essa atividade, tá? Tá. E eu estarei aqui para qualquer pergunta, questionamento, ok? Ok. Então, vocês poderão fazer. Vocês podem fazer aí o rascunho dessa atividade, que daí eu vou até formatando aqui para colocar essa atividade lá na aula 8. Mas como se fosse assim para você responder no portal. Aí você vai lá, só digita, tá? Depois, mas você pode fazer no rascunho, um rascunho agora, tá? E a senhora vai Professora, colocar. A senhora vai colocar agora os slides, eu perdi os primeiros 10. Tá, eu tenho que fazer a gravação, ela é um pouco mais demorada para eu baixar o vídeo, tá? Uhum. Talvez eu não consiga fazer até o final da aula, porque daí, às vezes, até eu não posso estar com no caso, o Microsoft Teams ligado, porque ele puxa, né, a memória do computador, tá? Então, eu não vou conseguir. professora, Mas vai estar lá postado essa aula todinha, tá? Desde o início para vocês. A gravação dela vai estar lá. professora, Oi. essa atividade de alfabetização, ela é para ser entregue no seu e-mail hoje? Não, no portal. Você pode até rascunhar, mas depois você vai digitar lá no portal. No segundo horário eu vou até estar fazendo e até mesmo tirando dúvidas de quem quiser. Ok. Eu vou colocar lá no encontro 8 essa atividade para você responder lá. Mas aí você pode rascunhar agora a atividade, tá? Enquanto eu faço isso. Professora, só uma Ok. dúvida. É para Sim. fazer hoje? Sim. E até mesmo, gente, se vocês tiverem dúvidas de outras atividades, né? Quem está aí com atividade atrasada, aproveite esse momento que eu vou estar aqui de plantão para atender vocês. Ah, tá. Eu ia perguntar isso mesmo das outras atividades, que eu perdi Isso, algumas. pode me perguntar, porque daí eu vou estar aqui, né? Que horas que a senhora volta? No caso, aqui até 8h30 eu paro a gravação e volto às 8h40. 8h40 eu já abro de novo, tá? Uhum. Obrigada. Então tá joia. Olha só, mais um comunicado. Aqui é algumas orientações, né? Quando vocês quiserem falar comigo, quando vocês quiserem conversar comigo, vocês podem mandar mensagem no AVA, tá? Vocês podem encaminhar e-mail quando tiverem dúvidas, né? Fora da aula, aqui para o meu e-mail leandra.ferreira@croton.com.br. E na mensagem, quando for algum trabalho que precisa enviar no e-mail, quem não tem acesso ao portal, tá? Quem ainda está com problema de acesso ao portal, poderá mandar a mensagem para este e-mail, tá? E aí não esqueça de escrever o nome do acadêmico e semestre no assunto do e-mail. E coloca lá nome, semestre, disciplina, atividade e encaminha a mensagem anexo, ok? Então, assim, eu fiz o agendamento de várias atividades, eu acredito que a atividade passada foi para domingo, mas como o Peterson já me perguntou, vocês podem entregar até na próxima aula, tá? Não tem problema. Se alguém tiver com algum problema no portal, o líder da turma pode enviar os trabalhos, né? Pode enviar o que é para fazer
para a turma ou em particular aí, tá? Mas assim, vocês sabem que as minhas aulas estão todas também disponíveis lá no YouTube. Tem o canal lá, Leandra Costa, você procura lá, estão todas as aulas, desde quando começamos a ter essa aula virtual, minhas aulas estão todas postadas lá no YouTube para vocês, para quem não tem o acesso ao portal. Professora, Então, oi, deixa eu tirar uma dúvida com a senhora. sim. Tem esse trabalho, ele não pode ser feito amanhã, para entregar amanhã, porque até a gente procurar uma notícia, de escrever ela. Sim, vocês poderão, olha, não tem problema se vocês começarem a fazer, de repente não consigam fazer tudo, tá? Mas estou dizendo que no segundo horário eu estarei aqui, né, para tirar dúvidas. Quem quiser falar sobre os trabalhos até mesmo de outras semanas e o trabalho de hoje, eu estarei aqui no segundo horário, tá? Aí vocês poderão sim entregar também até na próxima aula, Ah, era isso que eu queria saber. Mas então tá, é tá? porque eu estava pensando não só em mim, mas também nas outras pessoas para fazer atividade também, né? Uhum. Sim, sim. Não, essa não é uma obrigação você fazer só hoje, tá? Vocês Tá vão ótimo. poder postar lá no portal essa atividade. Eu vou colocar lá de uma forma que vocês vão digitar a atividade lá. Professora, Tudo bem. Oi, professora, qual que é sim, o nome do seu canal mesmo? Leandra Costa. Bem Tá, facinho. obrigada. Quem mais? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, eu quero que vocês acessem todas as atividades aí que eu coloquei das semanas anteriores também, que tem atividades lá que vocês precisam fazer, né? Então, acesse lá no portal. Quem não tem o portal, veja todas as aulas pelo YouTube e faça, e veja qual é o problema de não ter esse acesso ao portal, tá? Entre em contato com a coordenação para ver qual é o problema do acesso ao portal para solucionar esse problema, tá? E aí vocês têm que fazer os EDs, né, o desafio nota máxima, então vocês precisam acessar o portal, porque até mesmo vocês sabem que depois tem as notas, né, que nós precisamos inserir lá da nota do primeiro bimestre, e aí por isso que nós estamos correndo também com as atividades parciais, por isso que as atividades parciais eu vou colocando, né, cada aula uma atividade, né, para não colocar uma atividade só de, por exemplo, 500 pontos, né, 600 pontos, não, eu vou fazendo atividades toda a aula para que vocês possam ter oportunidade de ir estudando aos poucos e exercitando a cada aula, ok? Então, daqui a pouquinho eu volto. Tá bom. Tá. Lembrando que vocês precisam entrar pelo outro link na outra aula, quem for entrar, tá? Até mais.